Gente, vamos abrir a Bíblia. Sua mensagem hoje, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, de paz, por isso você vai abrir a Bíblia em Apocalipse. Estão rindo de quê? Feche as portas aí antes que fuja o primeiro. Não, abra aí em Apocalipse, não é o texto base, mas é ele que vai iniciar a mensagem de hoje. Diz assim: revelação do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O livro de Apocalipse é um livro, é o chamado livro da revelação. É o livro que vai falar sobre as coisas que irão acontecer. E Jesus falou sobre essas coisas para que ele pudesse mostrar aos seus servos, para que ele pudesse revelar aos seus servos as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E uma dessas coisas que irá acontecer nos últimos dias é a grande esperança da igreja do Senhor Jesus, e ela é o último versículo da Bíblia. Então vamos lá no último versículo de Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 20. Que ele fala, no versículo 20, daquela que é a maior expectativa, a maior esperança da igreja do Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, Jesus dizendo, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, diz a igreja do Senhor. Versículo 21, e que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, porque apesar de Apocalipse ser o livro da revelação, em alguns outros livros bíblicos também fala sobre as coisas que irão acontecer. E um dos relatos mais prolongados e mais específicos sobre a vinda do Senhor está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, a partir do versículo 13, que é o texto que a gente vai ler hoje. Esse texto, ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus, que é também chamado de parousia, e a pregação de hoje é sobre a parousia, que é a vinda do Senhor Jesus. Essa vinda que é a grande expectativa da igreja e que Paulo, em Tessalonicenses, falou um pouquinho sobre ela. É sobre a vinda do Senhor Jesus. Só para lhe situar, Jesus já veio, 2000 anos atrás, morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus. E prometeu que, após subir aos céus, enviou o Espírito Santo e prometeu que viria de novo buscar a sua igreja. Esse período é o chamado período da igreja, o momento da igreja. É o momento que a gente vive hoje, esperando a vinda do Senhor Jesus. E essa é a grande expectativa, essa é a parousia, a vinda do Senhor Jesus. E Paulo vai explicar um pouquinho à igreja de Tessalonicenses como será essa vinda do Senhor pela segunda vez. Versículo 13 diz assim: irmãos, não queremos... Todo mundo abriu, nem perguntei. Amém? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqui, gente, é um eufemismo para morte. Normalmente a Bíblia não diz que um cristão morre, diz que um cristão dorme. Ou, como diz muito no Antigo Testamento, que ele descansou. E por que isso é uma linguagem metafórica? Porque existe uma teologia muito conhecida como o sono da alma, que diz que quando a gente morre, a gente dorme e acorda na parousia, na vinda do Senhor Jesus. Só que isso aqui ele tem que ser encarado como uma metáfora apenas, como um eufemismo apenas. Porque se você for ler a história do homem rico e Lázaro, se você for ver Apocalipse 6, você vai ver que quando a gente morre, a gente fica, na verdade, consciente e fica em um lugar chamado Seu de Abraão. A gente não vai discutir muito sobre isso, mas eu só quero dizer que esse dormir aqui é simplesmente uma linguagem metafórica. Então o que Paulo está dizendo é, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que já se foram, aqueles que são irmãos seus e que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Gente, quando uma pessoa não cristã morre, isso com certeza é um motivo de muita tristeza para a gente, porque a gente sabe que essa pessoa não terá mais nenhuma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Agora, quando uma pessoa que conhece a Jesus morre, ela por um momento separa-se espírito do seu corpo, mas em um momento específico, no momento da parousia, da vinda do Senhor, essa pessoa irá ressuscitar com Cristo.
Então, apesar de ser normal ficarmos tristes quando uma pessoa cristã morre, a gente não pode se entristecer como se entristeceria se fosse uma pessoa que não conhece ao Senhor. Agora, qual era o grande dilema da igreja de Tessalonicenses? É porque a igreja de Tessalonicenses entendeu que a vinda do Senhor seria instantânea. Jesus iria passar somente algum período e Jesus iria voltar. Eles achavam tanto que Jesus ia voltar tipo semana que vem, mês que vem, que eles venderam tudo o que tinha e começaram a viver dentro da igreja só. Já imaginou? A gente tudinho aqui, vendia tudinho as coisas, ficava só aqui o dia todinho no culto. Cadê Jesus? Rapaz, não foi hoje, né? Não chegou hoje de novo. Vai estar faltando comida. Cadê Jesus? A gente não tem mais comida. Tanto que Paulo precisou em Tessalonicenses mandar o povo deixar de ser ocioso e ir trabalhar. Porque a gente sabia que Jesus viria como ladrão da noite, mas a gente teria que viver nossa vida normalmente. Só que enquanto eles não entenderam isso, eles começaram a se preocupar porque alguns irmãos se converteram, mas morreram. Aí fazia, meu Deus, o irmão morreu e Jesus não voltou, foi para o inferno. Entendeu o dilema deles? Eles achavam que precisariam estar vivos quando Jesus voltasse e ficavam tristes quando os irmãos em Cristo morriam. Então Paulo escreveu esse texto para explicar o que acontece com aqueles irmãos em Cristo que morrem antes da vinda do Senhor. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram, mas morreram com o Senhor. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Na verdade, a sequência é o seguinte: ressoará a grande trombeta, será um evento magnífico, e nesse momento os mortos em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo glorificado, e depois nós que estivermos vivos, também teremos o nosso corpo glorificado e nos encontraremos com o Senhor nos céus. Olha que coisa linda, né? Essa é a nossa esperança. Então, na verdade, os que morreram, eles vão ressuscitar antes de nós. Então, a igreja estava triste com aqueles que morreram, mas, na verdade, os que morreram precederão os que estão vivos. Então, essa é a grande esperança do Senhor. Na verdade, existe uma teologia hoje muito difundida por um livro-filme chamado Deixados para Trás. Né? Quem já assistiu Deixados para Trás aí? Muita gente já ouviu falar, né? E ele traz uma teologia que é minoria absoluta entre os teólogos, uma teologia norte-americana do século XIX, que diz que Jesus voltará em secreto e arrebatará a sua igreja em secreto. Gente, isso não é bíblico. Jesus voltará ao soar da trombeta e será um evento magnífico e todos verão que o Senhor Jesus voltou. Até por isso que ele diz que será um grande momento com o ressoar da trombeta de Deus, né? Essa teologia é muito boa para Hollywood. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo sumiu. É até estranho no vídeo, né? Imagina, uma grande parte da população mundial some e eles não sabem o que aconteceu. Não, as pessoas vão saber que o Senhor Jesus voltou e resgatou sua igreja, gente. E aí é com o ressoar da trombeta. E é interessante falar sobre esse tema, que está todo mundo aí meio tenso, né? Mas eu lembro que uma vez a gente foi fazer um avanço missionário no sertão, e eu e minhas histórias. E aí a gente foi falar sobre a vinda do Senhor, porque a gente não é evangelístico, então vamos falar que Jesus vai voltar. Aí foi, olha, vamos falar que a trombeta vai soar e não sei o quê. Aí um seminarista fez, eu sei tocar trompete. Aí o outro mais efusivo fez, rapaz, vamos fazer um balançar do Espírito nessa igreja. Chamou todo mundo, evangelizou só, né? E veio um monte de convidado, ficaram tudo na igreja. Aí a ideia era o seguinte, a gente vai falar da volta do Senhor, 1 Tessalonicenses, e aí vai focar que a trombeta vai tocar, e você vai estar preparado, meu irmão? Quando a trombeta tocar, você vai estar pronto e tal. Aí nessa hora era para o cara chegar na galeria e tocar o trompete lá, né? Aí começou o culto, né? Era tudo com as luzes apagadas, depois veio uma peça sobre o inferno, né? Tudo muito gospel.
Sabedoria tremenda, né? Vê uma peça sobre o inferno, aquelas que Satanás mais fala do que Deus, não tem, que Satanás fica pregando? Pronto, é aquelas que Satanás fica, eu vou te levar, não sei o que e tal. Ai, ai, ai. Aí ficou essas peças assim que Satanás fica pregando para o povo. Aí depois veio o pastor pregar. A trombeta vai tocar, meu irmão. E quando a trombeta tocar? E quando você ouvir a trombeta? E não sei o quê. Do nada a gente, vai, agora. Chegou o irmão, começou. A gente fez, não. Os irmãos vão ter o susto, vão se quebrantar e vão dizer, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Gente, eu estava em cima na galeria, mas voou cadeira para tudo que é lado. Pisotearam criança. Eu vi os meninos caídos no chão na porta, assim, eu fui, morreu. Jesus voltou para ele. Né? Foi uma loucura. Para a gente trazer esse povo de volta para a igreja, nunca que vieram. Vem cá, era uma brincadeira. Vocês vão me dar um susto desse, eu volto aí, vou mais nada. Um susto desse. Né? Se não voltaram, o culto acabou. Não, continuou o culto, só com a gente. Mas a gente aprendeu. Aprendeu o que eu vou falar já já. Eu lembro uma vez também que eu era novo convertido e na igreja que eu fazia passo falar muito sobre isso, né? Jesus está voltando e tal, e isso é uma bênção, porque a gente tem esquecido às vezes de pregar sobre a vinda do Senhor Jesus. Eu sei que eu estava mal com Deus, né? Aí eu estava indo para a universidade, 301, meio-dia e meia, Liceu Paraibano. Entendeu todo o contexto, né? Estava lá, mais mal assim, né? Senhor, Jesus, se o Senhor voltasse agora, Deus, eu não estou preparado, eu ainda estou muito mal, eu ainda tenho que crescer muito no Senhor. Do nada, gente, um toque assim muito alto, um som assim muito alto no céu. Quando eu olhei para o lado, um monte de gente fazendo isso, ó. E eu ali estava ao lado do Liceu Paraibano e um monte de estudante assim, ó. Aí eu fiz, Jesus voltou. Jesus voltou. Jesus voltou. Ai, meu Deus. Me leva, me leva. Ai, meu Deus, eu não fui. Ninguém foi no ônibus. Ai, Jesus, me leva, Senhor. Ai, Jesus. Eu sei que eu não subi, e se você não notou, Jesus não voltou naquele dia, né? Aí você notou isso. Não voltou. Mas, gente, eu me lembro que eu fiquei assim, ó, vai, Jesus, vai, Jesus. Ai, meu Deus, eu fiquei. Eu vou ficar igual aquele pastor do Deixasse para Trás aqui na terra. Essas pregações sobre a revelação do Senhor, sobre o Apocalipse, sobre a vinda do Senhor, normalmente elas são faladas numa perspectiva de aterrorizar as pessoas, numa perspectiva de convencer as pessoas muito mais pelo medo e pela iminência da volta, do que conscientizá-las que essas palavras são palavras de, olha o que diz o versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. A vinda do Senhor Jesus é uma palavra de consolo para a igreja. É uma palavra, gente, de esperança. Porque a vinda do Senhor Jesus é a esperança que a igreja tem de que um dia virá Nova Jerusalém, novos céus e novas terras virão, e não existirá mais lágrima, e não existirá mais medo, e não existirá mais doença, e nós viveremos eternamente no Senhor. Isso é, gente, a palavra de consolo do Senhor para a igreja. Agora, a gente tem vivido um evangelho com a fé tão deturpada que a gente não entende que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se morremos, morremos em Cristo. E se morremos em Cristo, ressuscitaremos em Cristo, gente. Eternamente na glória. Essa é a maior esperança. A esperança de que o fim não é o fim para quem acredita em Jesus. O fim é o começo de uma eternidade ao seu lado. Isso é uma palavra de consolo. Por isso que eu queria falar um pouco sobre esse texto, na sequência do capítulo 5. Vamos continuar? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. O fato, gente, é que a vinda do Senhor, ela é iminente. Agora, ela não é ao acaso. Por quê? Porque a Bíblia traz alguns momentos, a Bíblia diz algumas coisas, fugiu a palavra agora,
algumas situações irão acontecer antes da vinda do Senhor. Então, precisa acontecer algumas coisas que a Bíblia já revelou que irão acontecer antes da vinda do Senhor. E isso nos faz ficar atentos. Então, uma das coisas que a Bíblia diz que acontecerá antes da vinda do Senhor é que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Aí eu pergunto para você, o Evangelho hoje está sendo pregado em todo o mundo? É improvável. Agora, com a internet, com os meios de comunicação em massa, é possível que todos os países do mundo já tenham acesso, pelo menos, à verdade? É possível. É improvável, mas é possível. A Bíblia diz outra coisa que irá acontecer antes da vinda do Senhor. É que surgirão falsos mestres e falsos cristos. Né? Nenhuma quantidade enorme. É improvável que a gente já tenha essa quantidade de falsos cristos e falsos mestres? Sim, é improvável que a gente já tenha essa quantidade que a Bíblia fala. Mas a gente tem aí o Henrique Cristo, né, fazendo seu papel, né? A gente tem pessoas pregando contra o Evangelho no Brasil. A gente tem um Congresso Nacional hoje totalmente hostil ao Evangelho. Enfim, a gente tem um país hoje extremamente hostil à palavra do Senhor. Então, é possível que os falsos mestres e os falsos cristos já estejam no mundo? Sim, é possível. É improvável, mas é possível. Terceiro requisito. Calma, gente. Vocês já estão aí, né? Calma. O terceiro requisito que a Bíblia fala é um momento de tribulação. É o princípio das dores. A Bíblia fala que pai vai matar filho, filho vai matar pai, e a gente vai viver um momento de grande caos e de grande perseguição à igreja. É improvável que a gente já viva esse momento hoje? É improvável, mas é possível? É possível. Está dando para entender minha lógica de raciocínio? A palavra do Senhor diz que Jesus virá como ladrão da noite e diz algumas coisas que irão acontecer. É improvável que esses acontecimentos já tenham acontecido, mas eles também são todos possíveis que já tenham acontecido. Só tem um evento que a Bíblia fala que vai acontecer que ainda não aconteceu, que fala de sinais espetaculares nos céus. Então, como o sol perdeu seu brilho, a lua, enfim, sinais nos céus. Isso ainda não aconteceu. Agora também se especula que isso vai acontecer exatamente antes de Jesus voltar. Então, o que isso nos revela, gente, é que é provável sim, é possível sim que a volta de Jesus seja hoje à noite, por exemplo. É provável sim, é possível sim que a volta de Jesus seja semana que vem. Porque os sinais que a Bíblia colocou como necessários para que isso acontecesse, é possível que eles já estejam acontecendo. Isso ele deve nos dar uma grande certeza e uma atitude. Porque o que eu estava dizendo é que o livro de Apocalipse, esse texto de Paulo, ele não serve para nos dar medo. Apocalipse não nos chama ao medo. Apocalipse nos chama ao consolo de que viveremos eternamente com o Senhor e nos chama à preparação. Precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. É isso que vai ter lá em Mateus 24. Vamos dar uma lida? Mateus 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar, o que, gente? Preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo:
meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer, e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente, e ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Volta lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, ele vai dizer, no versículo 1, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Isso nos faz viver em preparação constante. Quando disserem, preste atenção, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É interessante que, do mesmo jeito que em Noé, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, viviam de toda forma, viviam de forma distante do Senhor, e veio o grande dilúvio, da mesma forma hoje as pessoas viverão uma falsa paz e uma falsa segurança. As pessoas viverão buscando uma paz diferente, buscando uma paz que viria no dinheiro, ou buscando uma paz que vem de morar no campo, um carpe diem, sabe? As pessoas vão buscar uma segurança, não, eu quero segurança na minha vida, eu quero passar num concurso, eu quero ter estabilidade, porque depois que eu tiver estabilidade, pronto, aí eu estou feito para o resto da vida. As pessoas vão buscar uma paz e uma segurança, gente, que é artificial. É engraçado, tem uma música de Crombie que eu acho fantástica, ela diz assim, tão natural, ele vai falar só de coisa que é natural. Natural, ele diz, flor amarelinha colorida de hidrocor. Coisa sem graça, né? Esse jardim é todo feito de isopor. Suco de caixinha. Suco, velho. Vitamina C e soda cáustica. Né? Não tem graça. Suco de caixinha é sem graça. É aquela coisa sem gosto. Tem mais açúcar do que refrigerante. Não é a mesma coisa. Vento de ventilador. E se for o meu ventilador tem um nome. É soprinho. Né? Ele só existe na minha casa ainda porque eu só durmo com o barulho dele. Porque o vento dele não serve de nada, coisa sem graça, vento de ventilador, gente. Quer coisa pior? Não é bom quando você abre a janela, vem aquele vento assim. Eu gosto demais quando vem, ele fica voando no meu cabelo, cai no olho. É lindo. Eu me divirto e faço compras no computador. Artificial. Liso de chapinha. Cada dia uma cor. Hoje você não conhece mulher mais não, né? Você encontra um dia para o outro, menino, é uma diferença que você nem reconhece. É artificial. Não fica velha. Estica o rosto no doutor. É artificial. Artificial, é artificial. Fruta de novela. Né? Fruta de novela, você olha assim, rapaz, que coisa bonita, que casa bonita. Você vai querer morar nessa casa de Fred aí da novela, né? Félix. Foi proposital, viu? Eu quero morar nessa casa aí, rapaz. Quando você vai ver, é tudo de madeira. É tudo artificial, tudo artificial. Sorriso do vovô, quem é esse cara enganando o eleitor? Gente, a gente vive em um mundo artificial. A gente vive em um mundo que escapou, fugiu totalmente do natural da vida, das coisas de Deus, da nossa vida. A gente vive uma artificialidade, tudo hoje é artificial. Tudo hoje é de plástico, tudo hoje é descartável. A paz que esse mundo oferece é artificial. A segurança que esse mundo oferece é artificial. Pessoas que acham que estão seguras, acham que estão em paz porque tem um salário bom, porque tem uma aposentadoria lá na frente. A verdadeira segurança e a verdadeira paz está em entender que a nossa paz vem de Cristo. A nossa segurança está em saber que se morrermos hoje, se Jesus voltar, e essa é a escatologia geral, ou se eu morrer, isso é chamado de escatologia individual, ou seja, se Jesus vier, ou se eu for a Jesus, eu tenho segurança de saber que minha vida está escondida em Cristo. Essa é a verdadeira paz, essa é a verdadeira segurança, gente. A verdadeira segurança está em Jesus. A verdadeira segurança só tem quem tem Jesus. Hoje eu terminei de pregar e veio uma irmã que vai fazer uma cirurgia quarta-feira, uma cirurgia. Ela chorou e depois chegou e fez, Tiago, passei a vida achando que estava bem, estava segura. Até o primeiro exame. E até entender que minha segurança não está no dinheiro que eu ganho, não está no plano de saúde que eu tenho, não está nos médicos que eu conheço. Minha segurança está em Jesus, gente.
O mundo oferece uma falsa paz, o mundo oferece uma falsa segurança. Só Jesus oferece uma paz que excede todo entendimento. Só Jesus oferece a segurança da vida eterna. Só Jesus, gente. Só Jesus. O grande problema é porque a igreja tem caído no discurso do mundo, de uma falsa paz, de uma falsa segurança. E é isso que Paulo vai falar aqui na frente. Versículo 4. Mas vocês, meus irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Aqui Paulo ele vai falar sobre uma outra metáfora. Ele chama os filhos de Jesus, os filhos de Deus, como filhos da luz e filhos do dia. E ele fala dos filhos das trevas como filhos da noite. O grande problema é que muitos de nós encontramos Jesus em nossa vida, mas depois dormimos no pecado e começamos a viver um sono moral, um sono espiritual na nossa vida. E é para esses que Paulo direciona agora essa mensagem. Meu irmão, Jesus vai voltar e você está dormindo. Você conheceu Jesus, mas está dormindo como os beberrões dos filhos das trevas. E aí, gente, eu quero passar um vídeo para vocês e quero explicar. Esse vídeo ganhou um prêmio internacional, né, na internet. É um curta-metragem, ele tem 10 minutos. Ele é em espanhol e é legendado em inglês. Mas vocês falam espanhol, né? Vocês speak English, né? Não, deixa eu lhe explicar. Deixa eu explicar para você uma coisa. Eu vou lhe dizer a sinopse desse vídeo. O vídeo fala sobre um homem que, após ter a sua esposa grávida assassinada, vai se vingar e, ao tentar assassinar o assassino de sua esposa, ele se encontra consigo mesmo. Então, é um vídeo fantástico. Eu já passei esse vídeo há um ano, mais ou menos, no Cidade Jovem, mas esse vídeo vai ficar na sua mente para o resto da sua vida. O diálogo dele, que você não vai entender, se não souber o idioma, enfim, não vai mudar nada. Só com a fotografia do vídeo você vai entender, tá bom? Então não se preocupe se você não entender um diálogo ou outro, ele é dispensável, tá certo? Fique tranquilo, você vai entender, presta atenção. Vou dizer de novo, você vai lembrar desse vídeo para o resto da sua vida, tá certo? Pode soltar aí, pessoal. Vuelo por Europa, 5 días, 7 días. Es que estando embarazada, no sé. Oh. Alberto. No le digas nada, ¿eh? No. Alberto, ¿qué tal? Sí, mira, justo ahora se lo estaba comentando Elena. Creo que tendremos que cambiar un poco el plan. No, sí que la circuncisión. Lo que pasa es que, bueno, que Elena y yo que vamos a ser padres. No, me ha dicho que no te diga nada, pero... Sí, no, como si nada, ya la conozco. No, bueno, no lo sé. Después de verano, vamos a ver. Sí, lo quería hacer ahora, como se viene, algo así que nos anime. Sí,
¿Sabes del coche? Sí. Ahora mismo me lo has dicho. Sí, no, si todavía me tienen las piernas. No. No, ya se lo dirás tú. ¿Quién ella? Bueno, imagínate, no lo sé. Sí, champán.
mataste? Fue un accidente. ¿Accidente, hijo de puta? Métete en tu habitación. No. No. Cuéntale lo que hiciste. Cuéntale lo que hiciste. ¿No? ¿Sabes lo que hizo tu padre? Vete. Fuera. ¡Fuera! Papá. Gente, esse filme para mim é fantástico. O nome desse filme é A Culpa, né? E a metáfora dele é que mostra o cara na possibilidade de ter assassinado realmente o assassino de sua esposa. Só que quando ele faz isso, ele é tomado pela culpa e ele começa a ficar descendo escadas, mas ele continua onde? No 5º andar. E aí depois ele perdoa, sai, desce realmente as escadas, sai daquele emaranhado de vida que ele estava aprisionado, enquanto o outro cara é quem vive preso no 5º andar depois disso. Na verdade, esse texto ele fala muito sobre a culpa, porque a culpa é realmente isso. A culpa não nos deixa continuar a nossa vida, né? A culpa é aquilo que nos aprisiona, a culpa é aquilo que nos faz girar e continuar no mesmo lugar. Só que existe algo que também é dessa forma, que é o pecado. O pecado é aquele que muitas vezes nós vivemos e vivemos de forma constante e acabamos que ficamos rodando sempre no mesmo andar da nossa vida sem conseguir prosseguir. Porque vivemos aprisionados a isso, vivemos aprisionados ao que aconteceu na nossa vida, vivemos aprisionados a um pecado que não conseguimos nos livrar, e aí a gente começa a girar e cair sempre na mesma esquina, e tropeçar sempre na mesma pedra, e cair sempre no mesmo buraco, e nossa vida parece que não vai para lugar nenhum. Você vai dizer, Tiago, por que eu estou falando isso? Porque o que Paulo vai falar aqui agora, gente, é que, meus irmãos, Jesus vai voltar, Jesus virá como ladrão à noite, não sabemos o dia, não sabemos o tempo, não sabemos a época. Mas muitas vezes temos brincado e temos dormido com nossa vida com o Senhor. Jesus vai voltar, gente, e não adianta, porque você não vai mostrar seu carro novo a Jesus. Você não vai mostrar os tesouros que você juntou aqui na terra para Jesus. Você não vai mostrar suas roupas de marca para Jesus. Você, quando Jesus voltar, você vai ter que mostrar os tesouros que você juntou nos céus. E aí a gente precisa ter um senso de urgência na igreja e entender que a gente não tem mais tempo, gente, para viver rodando e girando no mesmo lugar.
Você olha às vezes para a vida de pessoas, ela está lá presa, o casamento dela não vai para canto nenhum, ela vive rodando, porque ela está presa na pornografia, ela está presa no adultério, ela sabe que está errada, mas ela continua, e ela não sabe porque os filhos dela estão se afastando de casa, ele não sabe porque os filhos estão se afastando de Deus, ele não sabe porque a mulher não olha mais para o rosto dele, é porque ele gira sempre e fica no mesmo lugar. Aí a gente não sabe porque a gente é aprisionado em relacionamentos destruidores, e a gente continua rodando, e Satanás continua fazendo a gente girar no mesmo lugar, e nós não acordamos de um sono que o pecado nos coloca, gente. Pedro, ele vai falar sobre isso. Pedro, ele vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, algo tremendo. Ele diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao seu redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Aí você vai dizer: Tiago, como é que eu resisto a Satanás? Como é que eu fujo, Tiago, do que Satanás tem feito na minha vida, tem feito na minha casa? Simples, meu irmão, está aqui. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Você quer fugir do diabo, rapaz, com sal grosso? Quer fugir do diabo? Porque eu botei minha Bíblia aberta lá no corredor de casa, com pirum de calho, com corrente no pescoço, com não sei o que no pulso. Está mais para candomblé do que para cristianismo. A gente foge do diabo, gente, não é com macumba não é com sal grosso, não. A gente foge do diabo obedecendo a Deus. É o que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O que a gente precisa, gente, para fugir das coisas de Satanás é se aproximar de Deus. Só que a gente está dormindo. Jesus vai voltar e vai te pegar dormindo, meu irmão. Longe de Deus, afastado de Deus, girando no mesmo lugar, andando no mesmo lugar. Você vai: minha vida não anda, minha vida não vai para frente, nada muda, meu casamento não muda, minha vida não muda. Lógico, você está longe de Deus. Satanás pediu para cirandar com a vida de Pedro, e tem muita gente aqui que Satanás está cirandando. Está brincando, está massacrando, está destruindo. Pessoas com coração destruído, pessoas que sentam na igreja, sentam do outro lado, porque o outro sentou desse. Está aqui machucado, está aqui com culpa no coração, está aqui intrigado do pai, sem falar com a mãe, sem falar com o filho, sem falar com a esposa. E Satanás rindo da sua cara, rindo. Porque você está dormindo, você não está se preparando, você não está se preparando para o dia que Jesus vai vir, você vai se apresentar diante de Deus. O que você vai mostrar para Deus? Você vai entregar para Deus um filho educado pela TV ou educado por um cristão? Você vai mostrar o quê? Vai mostrar uma esposa triste com você porque você não para em casa, porque seu trabalho é mais importante que seu filho, seu trabalho é mais importante que sua esposa? O que é que você vai mostrar? Ah, Tiago, meu casamento está muito ruim. Lógico, você não sai do quinto andar, meu irmão. Você está preso no quinto andar, você está preso no mesmo pecado há anos. Há anos você sabe que está em pecado, há anos você vem aqui com culpa, há anos você levanta a mão para os céus e não ouve nada e não sente nada de Deus. E acha que a culpa é de Deus, a culpa é sua. Resista ao diabo, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. A gente ou sai do quinto andar, ou desperta, ou acorda, ou Jesus vai voltar, meu irmão, como ladrão da noite. Você não sabe o tempo nem a hora. Na verdade, você vai achando que ele não vai voltar em momento nenhum. E ou ele volta para você, ou você vai para ele. Mas a questão é, o que você vai mostrar a ele? Como você estará diante dele? Você estará lá girando, né? Ah, meu Deus, eu estou assim, nada melhora, nada dá certo. Eu não sei, minha fé eu acho que está fraca. Lógico, você está preso. Você está preso. Você está como os bêbados, é o que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, para encerrar. Ele vai dizer: não durma não, meu irmão. Não durma não, porque quem vive dormindo na noite são os filhos das trevas, você é filho da luz. Que é isso? Você conhece a Jesus, está adulterando sua esposa, meu irmão, saia disso. Saia disso. Saia dessa sexualidade desregrada que você está vivendo. Saia disso. Pare de mentir para sua esposa. Pare de ser ganancioso. Pare de ter seu dinheiro e seu trabalho como Deus da sua vida. Sabe como é que essas pessoas parecem?
Parece com os filhos das trevas. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O contrário de sóbrios é bêbados. Tem gente que está se embriagando com o mundo. Conheceu a Jesus, mas está se embriagando com o mundo. Está se embriagando com as coisas desse mundo, está encantado com os manjares desse mundo. Esqueceu que a única água que mata a sede é a água do Senhor Jesus. A única esperança verdadeira é a esperança do Senhor Jesus. A única paz, meu irmão, que pode existir no seu coração, e você sabe disso. Você sabe disso, que você já caiu nesse poço outras vezes. Você já viveu uma vida sem Deus, você sabe disso. E agora está querendo cair no mesmo poço, está querendo voltar para o mesmo andar, está querendo girar no mesmo canto. Você sabe o que é uma vida sem Deus, você sabe o que é uma vida sem paz, você sabe que esse mundo não tem nada para oferecer. Só quem oferece uma paz e uma segurança eterna é Jesus, gente. Jesus, você está se embriagando com as coisas desse mundo, você está se encantando com as coisas desse mundo. Esse mundo vai passar, e quando esse mundo passar, nada do que está aqui vai servir de nada, gente, de alguma coisa. O que vai servir é o amor ao próximo que você teve, o que vai servir é seu filho servindo ao Senhor. Isso é o que importa. Isso é o que importa, mas para a gente isso é o que tem menos feito sentido na nossa vida. E aí ele vai dizer, olha, vocês precisam ser sóbrios, vocês estão bêbados, vocês se embriagaram com as coisas desse mundo, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Ou seja, você está vivendo como os filhos das trevas. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, gente, sóbrios. Retorne a sua consciência, meu irmão, porque olha, às vezes eu faço uns aconselhamentos, que eu tenho que pegar a pessoa assim pelo pescoço e dizer, acorde! Você está vendo não, meu irmão, que você está destruindo sua vida? Você está bêbado, você está drogado? Não sei, Tiago, eu não tenho força. Acorde, meu irmão. Gente, acorde. Jesus vai voltar. Essa é a mensagem de esperança da igreja, isso não é uma mensagem de medo para você não. Mensagem de preparação, prepare-se para isso. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Essas são nossas armas, fé, amor e esperança. É o que está lá em 1 Coríntios. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Porque, gente, Romanos fala da ira de Deus, que Deus entregou as pessoas na sua imoralidade sexual, na sua ganância ao pecado. Fala sobre a ira de Deus contra o pecado. Não brinque com a ira de Deus contra o pecado. Não brinque com Deus. Não brinque com a obra de Deus na sua vida. Não brinque. Não brinque. Não brinque com a cruz. Não brinque com a mensagem da salvação. Não brinque. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, e aqui a metáfora volta para a primeira, quer estejamos acordados, ou seja, vivos, quer estejamos dormindo, ou seja, mortos, viveremos unidos a Ele. Se você viveu com Cristo, ou se você morreu com Cristo, a nossa grande esperança, gente, é que viveremos eternamente com o Senhor Jesus. E aí, para encerrar, ele diz, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. No fim, sabendo que o tempo é chegado, gente, sabendo que Jesus vai voltar, a gente precisa exortar uns aos outros. Está vendo seu irmão dormindo, meu irmão? Chegue nele e diga, meu irmão, você está dormindo. Chegue, fale, não tenha medo. Ah, porque é meu amigo, porque eu também sou pecador. Meu irmão, exorte uns aos outros. Edifiquem-se, dediquem-se uns aos outros. Não veja seu irmão dormindo e o deixe dormindo. E aí eu queria encerrar com um texto feito por uma jovem aqui da Cidade Viva, a líder de conexão, por Julie. Ela fez um texto chamado Alma de Amaciante, sabe? E postou esse texto num blog muito legal, de dois jovens daqui da Cidade Viva também, Daniel e Ricardo Oliveira, chamado Catavento, né? Um blog muito legal, um site muito legal. Sabe aquele texto assim que você olha e fala, rapaz, eu podia ter escrito esse texto. Só que depois que eu li, eu fiz, não teria ficado bom desse jeito não. Mas aí eu queria ler esse texto para vocês. Ela fala do momento de enxergar uma lavadeira de roupa. Então, uma lavadeira de roupa, ela faz um texto sobre esse momento de lavar roupa e estender, enfim. Olha só, que lindo. Olhei aquela cena cotidiana,
E por alguns momentos, meus olhos pareciam fixos naquilo que muitos desprezavam. Ao meu redor, as pessoas subestimavam com inquietude a minha fixação e deviam se perguntar o que era mesmo de tão interessante que eu via ali. De longe, eu acompanhava cada mínimo movimento da atriz do meu palco e sorria como criança quando vê na sua frente o personagem favorito. No mundo real, era apenas a visão de uma lavadeira em meio às suas atividades repetitivas. Para ela, aquilo que também já era rotina, sem mistérios, e por isso mesmo seus movimentos saíam quase que impulsivamente. No meu mundo, aquela cena despertava uma coreografia clássica, balé de movimentos artesanais piruetando sobre os meus olhos. Sua dança exigia força. Eu a via bater os lençóis no tanque e completar o movimento esfregando-os repetidas vezes contra pequenas ondulações. O passo seguinte exigia mais. Ela torcia e retorcia cada tecido, enquanto eu parecia sentir em mim mesma o seu esforço para não deixar sequer uma gota d'água ali. Naquele momento, duvidei de seus objetivos. Impossível, eu pensava comigo mesma, sabendo da injusta incapacidade dos já cansados braços da lavadeira tornarem um serviço completo. Ela não parecia acreditar assim. Fez força daqui, fez força de lá, se contorceu até o último vestígio de suas próprias forças. Limpou o suor com o antebraço, tomou a atitude que mais me fascinou em meio a toda sua impecável atuação. Os estendeu à mercê do sol, dos ventos, num varal próximo. A falta de força ou o papel inacabado não lhe roubaram um sorriso no rosto de satisfação. Como se em um instante comum fosse capaz de ligar uma linha invisível ao coração, eu enxerguei ali a mais simples e a mais profunda lição do meu dia. Quantas vezes tenho sido lavadeira da minha alma, sem perceber quando me deparo com o encharcado que a vida me fez? Esfrego minhas lágrimas daqui, me debato contra os meus defeitos acolá, me espremo em lágrimas querendo secar águas passadas, reúno minhas forças exaustivamente em busca da velha sensação macia de se estar leve. E sem a sapiência da lavadeira de ofício, sofro por me ver incapaz. Há momentos em que só o nosso esforço não basta. Almas molhadas precisam se estender ao sol. Quando todas as contorções só revelam a fraqueza de nossos braços, é preciso que o astro maior nos faça queimar por dentro, deixando a vida desencharcar lentamente a cada gota que evapora, para só então sermos de novo capazes de piruetar nas brisas. Como lençol lindo alçando voos coloridos que exalam cheiros de amaciante. Gente, eu li esse texto, eu lembrei logo quando eu vou com meu amor torcer aqueles edredons de cama, que o bicho ali pesa 150 quilos, né? Quando ele está molhadão. Graças a Deus eu sou forte. O que foi? Sim, continuando. Deus te recompensa em dobro, meu irmão. Quando eu pego lá, eu faço, amor, vamos lá. Vamos lá. Torcer um edredom daquele é uma missão específica, né? Tem que ser de manhã, quando você está bem. Você pega lá o bichão, pega de um lado, meu amor pega do outro, gira para cá, eu giro para lá. Aí a gente, não é? Aí vai secando, e você espreme. Agora, vamos de novo, amor, vamos para o outro lado. Né? Junto em dois, traz para cá. E aí vai aquela luta incessante, né? E aí depois você estende. Aí quando estende, gente, ele está o quê? Ele está leve. Estende, ele está leve. Aí vem o vento e sopra, vai aquele cheirinho de fofo. Né? Eita, aquele lençol estava até mijado, mas quando vê fofo, aquele lençol pesado, agora está leve. Está leve, esse texto é belíssimo, gente. Esse texto é belíssimo, porque como a metáfora que Júlio fez, às vezes a nossa vida está encharcada. Você chegou aqui encharcado, meu irmão. Chegou aqui pesado, você não conseguia andar, você não consegue mais se levantar.
Você está preso, você está encharcado, você está pesado. Seu coração está pesado, seu coração está triste. Sabe, está triste, você se contorce, você quer se contorcer sozinho, você quer tirar essa água suja da sua vida sozinho. Só que você continua pesado, seu coração continua triste, seu coração continua pesado. E aí é o que eu digo para você, você precisa do espremer do Senhor na sua vida, meu irmão. Você precisa de Jesus para que Jesus pegue seu coração, pegue sua vida. E aí, meu irmão, vai doer. E aí ele vai te contorcer. E aí ele vai tirar. E aí ele vai limpar. E aí você vai entender o que é ter paz através da leveza que só o Espírito Santo nos dá. Quando o sol do Senhor Jesus aquece nossas feridas, aquece nossas mágoas, limpa nossos medos, tira nossas dúvidas, renova nossa fé, fortalece nossa vida. Aí você vai viver a beleza de um lençol sobrevoando com o vento do Espírito, leve, leve, leve com a paz que o Senhor nos dá, leve com a segurança que o Senhor nos dá. Só Jesus nos faz titubear o vento. Só Jesus nos faz leve, gente, como um lençol. Só Jesus pode pegar esse lençol encharcado, cheio de medo, cheio de mágoas, cheio de culpa, cheio de pecados. E Jesus, só Ele pode lhe espremer, lhe contorcer, mas mudar a sua vida e lhe mostrar o que é uma vida de paz e segurança. A verdadeira paz que excede todo entendimento. A segurança que existe na vinda do Senhor Jesus, na parousia do Senhor Jesus. Quando Ele vier e subiremos leves, limpos, puros e santos, e viveremos eternamente na esperança do Filho do Senhor. Que Deus te faça leve, leve, e te dê a paz e a segurança que há nele. Amém.